Boa tarde, Rita. Boa tarde, povo de Deus. Que coisa boa. Bem-vindos àqueles que chegaram agora na parte da tarde aqui na Associação do Senhor Jesus. E para todo o Brasil, através da Rede Século XXI, nós aqui nesse programa louvemos o Senhor. Um programa que nos faz mergulhar na essência da vida cristã, que é senão louvar, bendizer e glorificar ao nosso Deus que nos quer e nos faz tanto bem. Hoje o nosso tema é a cruz de Jesus, nossa independência do pecado. Hoje nós celebramos a independência do Brasil. Independência quer dizer que nós não dependemos de algo. A cruz, ela nos diz que nós não dependemos do pecado. Nós somos independentes do pecado. E como que nós sabemos disso? Como que nós sabemos que o pecado não mais rege a nossa vida? Como que nós sabemos que o pecado, ele não mais domina o nosso viver? Quando nós não procuramos subterfúgios para esconder a nossa realidade. Quando nós deixamos de lado modos, comportamentos, gestos que não nos falam da nossa finitude. Para nós, seres humanos do tempo moderno, é muito comum nós buscarmos modos de viver. E esses modos vão camuflando aquilo que nós somos, a nossa verdade. E que verdade é essa? A nossa finitude. Por isso, é necessário olhar para a cruz de Jesus como um modo de confrontarmos-nos. A cruz, ela nos questiona, ela nos confronta para aquilo que nós somos e para aquilo para o qual nós seremos. O que é que nós somos? Nós somos homens e mulheres, filhos de Deus. Nós somos finitos, gozamos da natureza humana e por isso nós temos a nossa tendência ao pecado e, portanto, ao sofrimento. Todavia, nós, enquanto seres humanos, nós rejeitamos qualquer forma de sofrimento. É lamentável que nós percamos muito tempo com isso. Percamos muito tempo negando, retirando, eximindo o sofrimento da nossa vida. Por quê? Porque é algo inerente à nossa natureza. Quer ou não, o sofrimento vai bater à nossa porta. Ele subirá a escadaria da nossa casa e vai pedir para entrar na nossa vida. E mesmo que nós não queiramos, ele não deixará sossegado, a menos que nós abramos a porta da nossa vida e o permitamos entrar. Somente quando acolhemos o sofrimento como dado humano, somente quando acolhemos o sofrer como algo da nossa realidade, é que nós temos a plena convicção de que pertencemos a Cristo, somos dele. E isso nós vemos onde? Na cruz de Jesus. A cruz, repetindo, nos confronta. Ela nos devolve a consciência daquilo que nós somos. Por quê? Porque a nossa história humana, ela não deve ser pautada somente com aquilo que é palpável, com aquilo que é visível, com aquilo que nós podemos tocar, pegar. Mas a nossa vida é para além. Nós somos feitos para o transcendente. Nós somos feitos para o céu. São Paulo nos diz, nós somos moradores do céu. É lá no céu onde nós iremos morar. Por isso que nós precisamos passar pelo mundo, não apegados àquelas coisas que são efêmeras, passageiras, mas vislumbrando o nosso futuro, olhando para onde nós queremos chegar. E nós queremos chegar no céu, junto de Deus. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso colocando Deus na nossa vida, inserindo Deus na nossa história. Porque a contemporaneidade, ela tem a tendência de dessacralizar a nossa vida.
E o que é isso, Padre? Dessacralizar a nossa vida é retirar do nosso viver o sagrado. É vivermos como se Deus não existisse. E se nós vivermos como se Deus não existisse, nós perderíamos completamente o modo de vida. Deus é Deus. E nós somos criaturas dele e para ele. Portanto, a cruz, ela nos devolve essa consciência de que Deus entra na história por Jesus Cristo. Ele vem com o Filho feito homem, abrir a nossa perspectiva para aquilo que não se explica pela lógica humana, mas pela lógica divina. Hoje, a nossa humanidade, ela tem um quê neurótico. Nós somos neuróticos muitas vezes para distanciar a nossa debilidade humana. O que é a nossa debilidade humana? A nossa finitude. Diante de algumas situações, nós ficamos limitados. Somos limitados diante de uma doença, somos limitados diante da perca de um ente querido, quando perdemos alguém que amamos, somos debilitados quando nos falta um emprego, somos debilitados quando o nosso país não tem opção para governá-lo, somos debilitados quando não temos condições de acabar com o sofrimento de outrem. Então, essa debilidade humana nos configura numa situação onde nós parecemos estar com mãos atadas. E isso faz com que nós nos sintamos neuróticos diante da vida. Por quê? Porque queremos retirar de nós essa condição de inutilidade, de incapacidade. Portanto, a cruz, ela nos dá a coragem de olhar para nós mesmos e perceber que esta debilidade nos faz viver experimentando e aceitando tudo aquilo que somos chamados a viver. Nós preferimos não perceber que essa cruz nos traz essa mensagem. Preferimos perceber que tudo nós podíamos, mas não, nós não podemos tudo. A cruz, ela nos liberta para sermos nós mesmos. A cruz, ela retira a máscara do falso super-homem. Ela nos retira a máscara da falsa capacidade que temos de resolver tudo. Não, não podemos tudo. Nós podemos permitir que Deus entre na nossa história para junto a nós darmos continuidade àquilo que Ele veio fazer. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, a cruz descobre o ser humano, a cruz descobre o homem real. A cruz deixa à mostra a nossa essência. A cruz, ela nos questiona e ela nos obriga a responder uma pergunta que nem sempre é agradável. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? É diante da cruz de Jesus que nós respondemos esta pergunta. É diante do crucificado que nós vamos entrando no mistério de amor, que nós vamos entrando na dinâmica de um Deus que se entrega e derrama o seu sangue redentor sobre nós. Portanto, nós não somos cidadãos terrenos, nós somos feitos para o céu. Somos para o céu, nos fala São Paulo na carta aos Filipenses. É para o céu que nós caminhamos, porque a nossa morada não é na terra. A nossa morada é na eternidade. E é para a eternidade que nós caminhamos. Portanto, tudo isso que nós vivemos é passageiro. E o sofrimento, ele é purificador. O sofrimento, ele é transformador, e nós vamos abraçando esse modo de viver, a nossa humanidade, como algo que faz parte da nossa essência divina. O Papa Emérito Bento XVI, ele escreveu uma trilogia, Jesus de Nazaré,
E em um dos seus livros, o Papa Emérito Bento XVI, ele resgata novamente a pergunta, aquela pergunta que Pilatos fez diante de Jesus: o que é a verdade? O que é a verdade? Você consegue responder isso? Qual é a sua verdade? Que verdade nós temos em nossas mãos? Que verdade temos diante dos nossos olhos? Que verdade temos diante da vida? E quem responde essa verdade é a cruz. A verdade é uma só. A verdade é Jesus Cristo. A verdade é esta: nós não podemos nos encontrar a nós mesmos sem nos encontrar com Cristo. Nós não podemos nos encontrar solitários, porque a cruz é a redenção no seu pleno sentido e profundo. Por quê? Porque a cruz de Jesus Cristo se encontra a verdade. Pela cruz de Jesus, nós encontramos Deus feito homem. Foi no Calvário onde humano e divino se encontraram. É no Calvário onde encontramos um Deus apaixonado, entregando sua vida por amor. Esta é a verdade que precisamos. Esta é a verdade que temos, a redenção. A redenção como caminho e fim da nossa vida. Este é o fim extremo do amor, a entrega de Jesus. Por isso que a cruz, ela é a nossa independência do pecado. Porque ela nos questiona, ela nos interroga, ela nos mostra a nossa verdade. E quando olhamos para a cruz, nós vemos que o único caminho é o caminho da entrega e total, absoluta ao ser de Deus. A esse Deus que nos ama com amor totalitário. Um amor que nos leva ao mistério de um Cristo, de um Deus que se fez homem. Portanto, é o Senhor que hoje nos diz: eu te amo. A cruz é mistério de amor e nos desnuda, nos deixa livres, sem máscaras, sem camuflagens, para observar, para experimentar, para viver essa entrega total e absoluta. Foi por mim, foi por você que o Senhor se entregou. Por isso, aos pés da cruz, nós necessitamos buscar a força absoluta de uma entrega total. É na cruz de Jesus que Ele nos espera. Ele espera esse momento que nós vamos ao seu encontro. Ele espera esse momento que nós vamos ao Calvário. E nos diz que por amor se entregou. Por isso fiquemos em pé nesse instante e contemplemos a cruz de Cristo, cantando aquela canção tão bonita, que nos revela o amor de Deus, o amor absoluto de Deus que se entrega e nos livra de toda mácula. Estivesses assim, eu sei bem que tens sofrido, também sei que tens chorado, eu sei bem que tens sofrido.
é Jesus que fala para todos nós. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. E olhando para a cruz de Jesus, contemplando esse mistério de amor, vai entregando sua vida ao Redentor. E coloque aos pés da cruz todo o seu viver. Coloque na chaga aberta do Salvador todo o seu sofrimento, aquilo que você hoje padece, aquilo que você hoje sofre, e peça que esse sofrimento seja purificador, que esse sofrimento seja restaurador. Sofrer por amor vale a pena, mas sofrer sem sentido é perca de tempo. O Senhor nos convoca hoje a irmos ao Calvário e nos diz: todo aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Prestemos atenção que o Senhor diz: tome sua cruz e me siga. Ele não diz: carregue sua cruz e me siga. Tomar a cruz significa aceitar. Aceitar a cruz na nossa vida significa conformar a nossa vida com a vida do Cristo. Mas quem carrega a nossa cruz é o próprio Jesus. Ele quem carrega a nossa cruz. Aceitar a nossa cruz é dar o direito de Deus participar da nossa vida humana. Aceitar o nosso viver é dar o direito de Deus participar da nossa vida e estar conosco, porque é o Cristo que carrega a nossa cruz. Portanto, se você ainda teme viver junto a Deus, reconhecendo-se como frágil, como fraco, não tenha medo. Não tenha medo diante da humilhação, diante do desespero, diante dos infortúnios que a vida possa oferecer, dos reveses, das turbulências, diante das tempestades, diante de tudo aquilo que não agrada ao nosso coração. Não tenhamos medo de nos assumir como fracos, como frágeis. Peçamos ao Senhor que nos fortifique e conformemos a nossa vida com a vida dele, porque é Ele quem carrega a nossa cruz. Permita Deus carregar a sua cruz. Permita Deus te ajudar. Permita Deus te auxiliar. Permita Deus purificar o seu interior com seu sangue redentor. E como que nós permitimos isso? Quando nós participamos da Eucaristia, quando nós participamos da celebração da missa, quando o padre eleva a hóstia e eleva o cálice com vinho e consagra os elementos do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo, o padre conclui dizendo:
eis o mistério da nossa fé. Ali, naquele instante, no altar do sacrifício incruento, nós repetimos mais uma vez aquilo que é a paixão de Jesus. Portanto, toda vez que participamos da Eucaristia, toda vez que celebramos a missa, nós participamos do mistério da redenção. Nós participamos novamente do Calvário. É atualizado o mistério de amor. É Deus que novamente se entrega. Se entrega por quê? Porque Deus quis redimir a todos nós do nosso pecado. O pecado das origens, aquele pecado primeiro herdado pelos nossos pais, herdado pelos nossos primeiros pais, o pecado adâmico, o pecado original. Porque se não tivesse pecado original, não era necessário que Cristo morresse por nós. Se não houvesse pecado original, seria inviável Deus se fazer homem para nos resgatar, porque estaríamos perfeitamente introduzidos na origem divina. Mas os nossos primeiros pais romperam com a obediência a Deus e pecaram com a soberba de querer ser igual a Deus, e aí perderam a origem divina e perderam com isso a imortalidade. Foram banidos do paraíso, a justiça divina os puniu, mas a misericórdia os resgatou. E os resgatou como? Com Cristo crucificado. Aquele que não era pecado se fez pecado por nós, como nos fala São Paulo. Aquele que não era pecado fez-se pecado por nós. Portanto, o homem tentado pelo diabo deixou morrer em seu coração a confiança no Criador. O homem e a mulher no paraíso, tentado pelo diabo, deixou morrer a fé em seu Deus. E nós corremos o risco de, na nossa atualidade, na nossa vivência, repetirmos o mesmo ato de desobediência, de soberba diante de Deus. Não podemos permitir que o diabo, não podemos permitir que o tentador, não podemos permitir que a sedução do maligno seja mais forte que a nossa fé em Deus. Não podemos permitir que as nossas fragilidades, elas nos levem à condição de fazer pecado. Por isso que Cristo vem nos resgatar, Cristo vem nos redimir. Era necessário que Deus sofresse tudo isso? Não, não era necessário. Mas Deus quis sofrer por amor, porque nenhum ser humano era capaz de fazer o resgate da humanidade. Somente Deus foi capaz de nos resgatar. Somente Deus foi capaz de se entregar por amor. Somente Ele pôde, no mistério da sua paixão, redimir todo o gênero humano e nos devolver na nossa qualidade de filhos e filhas de Deus. É por isso que nós encontramos em Santo Agostinho, que nos diz: feliz culpa que nos deu tamanha graça. A culpa de Adão nos trouxe a graça da redenção. Que mistério de amor, que mistério insondável da graça. É Deus que transforma o pecado em graça. É Deus que transforma a nossa miséria em riqueza. Não numa riqueza material, mas numa riqueza que nos torna filhos amados dEle. E isso nada nem ninguém nos rouba, nada nem ninguém nos retira, nada nem ninguém apaga. Portanto, meu irmão, minha irmã, quando nós contemplamos a cruz de Jesus e a novena das mãos ensanguentadas, é um momento muito importante para que nós façamos isso.
essa novena que nos insere no mistério da paixão do Cristo, quando nós rezamos essa prática de fé, nós contemplamos o sofrimento que é redentor, o sofrimento que redime o gênero humano, porque não estava no plano de Deus o sofrimento. Deus não quis que o ser humano sofresse, porém, a raça humana escolheu o sofrimento. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, desejando que ele partilhasse com ele da sua própria felicidade e bondade. Ele dotou o homem com todos os dons especiais, imune do sofrimento. Mas a tentação do pecado rompeu com a graça, e por isso foi necessário que a redenção divina acontecesse, que a redenção divina fosse realizada por Jesus Cristo. E é no Calvário onde as cortinas do céu se abrem para que o divino venha abraçar o humano. Como ele era homem, ele podia pagar a dívida por parte da raça humana, e porque ele era Deus, a reparação que ele ofereceu é infinita. Deus feito homem faz a paixão acontecer. Essa paixão que nos torna participantes do mistério divino. Por isso, São Tomás de Aquino, um grande teólogo da igreja, um dos grandes nomes da teologia, vai nos explicando o porquê da paixão. E ele diz: a paixão fez amor de Deus por nós se manifestar muito mais, sofrendo tanto por nós. Fostes comprados com um grande preço, nos fala São Paulo aos Coríntios. O preço foi o próprio Deus se entregar. A paixão de Deus, ela faz com que o mistério se torne presente, e o preço do nosso resgate seja infinito. E ele continua: a paixão de Deus, a paixão de Cristo, ajuda o ser humano a compreender o enorme mal do pecado, mostrando a que ponto Deus foi reparar isso. A paixão de Deus, a paixão de Cristo, nos mostra a gravidade do pecado, e nos faz lembrar, nos faz perceber, que nós não podemos voltar à nossa origem do pecado, mesmo sendo pecadores, porque somos resgatados por Ele, por Deus. É a cruz de Cristo que nos torna independentes do pecado, livres do pecado. A paixão de Cristo nos ajuda a ver mais claramente a justiça de Deus e a misericórdia. Ela se aplica aos pecadores, os méritos e sofrimento de Cristo. São João da Cruz, um carmelita do século XV, ele diz um grande pensamento com relação à cruz. Diante da cruz de Cristo, olha se o teu sofrimento foi maior que o dele. E olhando para o sofrimento de Cristo, cala-te e continua a viver. Não há sofrimento maior que o sofrimento do Senhor, porque o sofrimento de Cristo mostra claramente o imenso amor de Jesus pelo Pai, por Deus, a quem Ele obedeceu até a morte de cruz. Quando Cristo saiu para a paixão, Ele disse aos apóstolos que Ele o fez, que o mundo saiba que eu amo o Pai. Que o mundo saiba que eu amo o Pai. E foi lá, no Calvário, onde tudo foi consumado. E Jesus, lá no Calvário, fala, grita: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nas mãos de Deus, o Filho entrega-se completamente. E é no Calvário que nós vemos o abandono de Cristo enquanto ser humano, enquanto gente. E é nesse abandono no Calvário que nós vemos a providência de Deus agindo.
É Deus que carrega o filho, é Deus quem transporta o filho para levantá-lo como sinal de salvação, para quem nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí nós vamos lembrando daquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, lá no Evangelho de São João, quando ele fala que o Filho do Homem será levantado, como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, e quem para ele olhar, não sofrerá, será curado. Então a cruz, ela é a nossa independência do pecado. Quando olhamos para a cruz, nós nos livramos do veneno do pecado, e assim participamos da redenção de Cristo, pelo sofrimento da sua natureza humana, pelo sofrimento do seu amor, pelo sofrimento da sua vida. A cruz, portanto, meus irmãos, foi um instrumento que Deus utilizou para nos salvar. Foi o instrumento da redenção para a humanidade. E é por isso que nosso Salvador, que nosso Senhor, Ele se rende ao amor do Pai, abraçando a cruz. É abraçando a cruz que nós temos que seguir o Cristo. Por isso o Evangelho que abriu a nossa reflexão, no Evangelho de Mateus, nós escutamos Jesus dizendo: todo aquele que quer me seguir, tome sua cruz e me siga. A cruz pode incluir tudo o que vai contra a natureza, o que vai contra a nossa natureza humana, o que pode ser uma lista interminável de coisas. A cruz do nosso dia a dia, a cruz que carregamos no nosso dia a dia, ela pode ter vários sentidos, e cada um de nós temos cruzes inúmeras a carregar. Qual a sua cruz? É a falta de emprego? É a perda do ente querido? É a perda da sua saúde? É a falta de esperança? É a depressão? É a tristeza? Qual cruz hoje pesa na sua vida? Conformar esta cruz com a cruz de Cristo faz com que nós a abracemos e nós possamos retirar tudo aquilo do nosso viver com a cruz do Senhor. Tudo isso acarreta sofrimento, e tudo isso faz parte da penalidade do pecado, da nossa fraqueza decaída. Por isso, meus irmãos, nós naturalmente tentamos eliminar de qualquer forma o sofrimento da nossa vida. Nós tentamos retirar tudo isso. Quando nos revoltamos porque alguém da nossa família morreu, quando não recebemos a cura da doença que esperamos, quando não temos o emprego, e aí temos a mania de dizer: Deus esqueceu de mim. Quem já não falou isso? Quem já não pensou isso? Quem já não teve o sentimento de dizer: o que foi que eu fiz para merecer tanto sofrimento? Não é assim que a gente fala? Será que o seu sofrimento, ele foi maior ou é maior que o sofrimento do Cristo na cruz? Será que o seu sofrimento é maior do que aquele que veio nos redimir? Meu irmão, minha irmã, Deus provê tudo para a nossa vida e permite que o sofrimento chegue até nós, para que seja um instrumento de transformação na nossa vida. Portanto, quando nós abraçamos a nossa cruz, nós abraçamos a oportunidade de transformar a nossa vida em conformidade com a cruz de Cristo. Todo aquele que quer me seguir, tome sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Sofrer de uma forma ou outra é a nossa sorte. Nós vamos sofrer.
o sofrimento chegará até nós, de uma maneira ou de outra. O modo pelo qual nós escolhemos sofrer, o modo como sofremos, faz parte da nossa liberdade. Eu posso sofrer com Cristo ou posso sofrer sem Cristo. Com certeza, o sofrimento com Cristo será mais leve, mais suave. Porque quando abraçamos a nossa cruz, Cristo a carrega. Mas quando nós a rejeitamos, Cristo não pode carregá-la. Mesmo Ele querendo carregar, Ele não vai poder carregar a nossa cruz, porque nós não abraçamos. A condição nossa é de sofrer a nossa debilidade humana com o amor de Cristo por nós. Por isso, rejeitemos toda e qualquer ilusão que possa nos retirar da nossa condição humana. Renunciemos toda pregação, todo pensamento, toda filosofia, toda conversa que venha dizer que Cristo vem trazer grandes proezas à nossa vida. Não. O que é que Cristo fala? Eu vim trazer a espada, eu vim trazer a divisão, porque a cruz de Cristo para nós é um sinal de redenção, e quem assume a cruz de Cristo, assume viver na verdade, e é esta verdade que nós precisamos viver na nossa vida. Ele nos pede uma coisa apenas, que o amemos. Talvez seja por isso, que na nossa sociedade pós-moderna, muitos ambientes públicos, a partir da legislação do nosso país, que hoje celebramos a independência do Brasil, tenha retirado a cruz de vários ambientes públicos. São tribunais, assembleias legislativas, Congresso, Senado, penitenciárias, escolas, que retiraram a cruz de Cristo. E por que retiraram? Porque o Brasil, ele tem que ser um Estado laico? Penso que não. Retiraram porque a cruz de Cristo confronta o ser humano com a verdade. E seria um infortúnio permitir que a cruz de Cristo permaneça no tribunal onde a injustiça com os pequenos é feita. Seria um pecado deixar que a cruz de Cristo permaneça numa assembleia ou num congresso onde são elaboradas leis que são contrárias à fé cristã, onde condenam o ser humano. É um infortúnio a cruz de Cristo presenciar as leis que são favoráveis à morte de inocentes, quando são favoráveis ao aborto. Não podemos permitir que a cruz de Cristo, ela sirva para a ignorância humana. Mas nós, enquanto cristãos, precisamos assumir a cruz de Cristo e fazer com que essa cruz, ela seja sinal de vida e não de morte. Porque pela cruz veio a nossa redenção, veio a nossa salvação. Mas mesmo que tirem todas as cruzes, que sejam retiradas todas as cruzes, a cruz de Cristo, ela faz sombra sobre o nosso país. Porque o Brasil de hoje, ele foi batizado pela primeira vez como terra de Santa Cruz. E é na terra de Santa Cruz que nós vivemos. É na terra de Santa Cruz que nós lutamos pela independência do pecado. É na terra de Santa Cruz que nós militamos pela justiça, que nós queremos um Brasil mais justo, mais fraterno, mais solidário. Por isso hoje, quando celebramos a independência do Brasil, peçamos ao crucificado
que ouça o clamor de tantos homens e mulheres que são crucificados pela injustiça humana, de tantas crianças que sofrem e padecem a crucificação do analfabetismo, da fome, da falta de moradia. Peçamos ao Cristo que escute o clamor de tantas crianças que são abortadas antes que venham à vida. Peçamos ao Cristo que venha ao encontro de tantas mulheres que são prostituídas pelo nosso sistema econômico feroz, que escraviza e maltrata. Que o Senhor venha ao encontro de tantos homens e mulheres que não têm como trazer para a sua mesa o pão nosso de cada dia. Peçamos ao crucificado que ajude a tantos pais de família trazerem o sustento para seus filhos. E ouvir o clamor nosso de cada dia. Ouvir o clamor de tantos jovens, de tantas moças e rapazes que se perdem dentro do ambiente do vício, do álcool e da droga. Jovens, moças e rapazes que têm suas vidas ceifadas ainda tão cedo. Por quê? Porque buscam uma independência e são frutos de um sistema escravizador. Senhor crucificado, é nos pés da tua cruz que nós colocamos o nosso Brasil hoje. E pedimos que nessa terra de Santa Cruz seja eliminado, seja retirado todo o mal, todo o infortúnio. Não permitais, Senhor, que a nação brasileira caminhe e viva sem o norte, sem o teu norte que é a cruz. Não permitais, ó Pai de bondade, que nós naveguemos à deriva com o vento do pecado. Não permitais que nós saboreemos o pão da amargura, mas façais que, olhando para a tua cruz, nós possamos, como cristãos, construir um Brasil melhor. Estamos próximos, Senhor, estamos próximos das eleições presidenciáveis, eleições para governadores, eleições para eleger aqueles que vão representar o nosso povo, aqueles que vão cuidar dessa nação. Nos ajuda, Senhor, pela tua cruz, a olhar para aqueles homens e mulheres que estão em consonância com a tua palavra, para olharmos para aqueles candidatos que têm o Evangelho como base de vida, e que com a prática de viver, possam lutar por um mundo mais justo, mais fraterno e mais solidário. E assim, nós possamos dizer: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vamos cantar esse refrão que nos traz a vitória da cruz, esse refrão que nos traz a vitória de Cristo, e que na terra de Santa Cruz, seja vitorioso o Senhor, seja vitoriosa a cruz nossa de cada dia, a cruz que Cristo carrega, a cruz de cada homem e de cada mulher, a cruz que nos faz ser pertenças de Cristo. Tu nos salvarás.
Jesus nos ensina a obediência ao Pai. Jesus, quando abraça a cruz, ele nos ensina a permanência diante dos desígnios de Deus, a fidelidade. Durante toda a sua vida, Jesus anunciou o reino. Durante toda a sua vida, Jesus, ao fazer o bem a tantas pessoas, ele anunciou a vida nova, um modo novo de viver. A cruz foi a consequência da sua fidelidade a Deus. Lá no Getsêmani, quando Jesus sobe para rezar, ele convida seus discípulos para ir com ele, mas aqueles que ele os chamou adormecem, e o Cristo ali permanece solitariamente sofrendo a dor da agonia. Nós também sofremos a agonia solitariamente no dia a dia. Todavia, é a nossa permanência na fidelidade do Pai que nos dará o direito da vitória. E foi lá, no Monte das Oliveiras, quando Jesus suou sangue, que ele olhou para o céu e clamou: Pai, se possível, afasta-te de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Meu irmão, minha irmã, é a vontade de Deus que tem que prevalecer, não a nossa vontade. Lembremos que a nossa vontade, ela é confusa, que os nossos quereres, eles são enganados pelos nossos desejos desordenados. Portanto, nós podemos errar nas nossas vontades, mas Deus nunca erra. A vontade de Deus, ela é acertada. E a fidelidade para com o Senhor é o nosso modo de viver. E Jesus nos ensina isso, a fazer a vontade de Deus. A cada dia dizer: Senhor, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Para que nós possamos sempre estar unidos a Ele. Portanto, meus amados irmãos, minhas irmãs, hoje, quando celebramos a independência do Brasil, nós queremos pedir, clamar a Deus por cada brasileiro, por essa terra de Santa Cruz. Queremos colocar cada um de nós no Calvário do Senhor, para que nos livre de todo o sofrimento, mas que nos alivie das nossas dores, as dores que somente nós conhecemos, as dores que somente nós sabemos. Domingo que vem, nós celebramos a exaltação a Santa Cruz. Exaltar a Santa Cruz não significa exaltar o sofrimento, mas exaltar a redenção. A cruz como sinal de redenção da nossa vida. Domingo que vem nós celebraremos 12 anos da novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Quando rezamos essa novena e quando exaltamos a Santa Cruz, nós não queremos exaltar o sofrimento, mas queremos dizer que diante do sofrimento e dos contratempos da vida, nós podemos fundamentar o nosso viver para um crescimento espiritual em si mesmo. Que o cristão não está proibido de buscar o conforto da vida, ou de desfrutar as diversas diversões lícitas. Não, Deus quer a liberdade e a alegria para todos. Portanto, diante do sofrimento, nós precisamos colocar o nosso ser e o nosso viver em Deus, para que, na dinâmica do viver,
o pecado seja retirado e a cruz nos torne independentes da mácula do pecado. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória.